Olá, sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores ou Empreendedor, porque nem sempre eu vou ter dois, mas vou ter sempre alguém que tem uma boa história aqui para contar sobre uma trajetória profissional e que certamente vai te ajudar a repensar o seu negócio, às vezes até pensar o negócio, porque muitas vezes nós queremos empreender e achamos que tudo vai ser maravilhas, porque nascemos para aquilo, porque acreditamos naquilo, mas no meio do processo, geralmente tem os percalços naturais, tem os medos, as angústias de quem vai empreender. E hoje o meu convidado, ele vem de uma área, aí ele transita para outra, depois para uma outra. Então ele tem experiências de empreender em algumas áreas da vida e ele vai hoje contar um pouco dessa história para a gente, que teve certamente sucesso, tem sucesso, mas tem as dores. E eu sempre digo que o jeito mais fácil de me conectar com alguém é exatamente quando eu falo das minhas dores, quando eu falo dos meus medos, das minhas angústias, porque quando você fala de sucesso parece isso está longe, isso não é para mim, isso é para ele que deu certo, mas quando a pessoa fala, ó, para eu chegar aqui a dor foi essa, foi essa e foi essa, é mais fácil a gente se conectar. E é claro que eu vou também explorar e entender as dores de Fábio Moraes, que é o meu convidado aqui do Cápsula Cast Empreendedores. Que alegria ter você aqui. Muito obrigado pela presença. Grande Marçal, obrigado pelo convite. Estou muito feliz e ansioso desde quando você me convidou. E para mim é um prazer enorme estar aqui com você no seu programa, no seu podcast. E que seja um momento muito bacana, que possamos ter um bate-papo legal e que possamos, assim, ser exemplos para as pessoas que vão nos assistir. Legal. Bom, eu vou colocar a vinheta no ar. Depois da vinheta, aí eu vou falar das transições e ele vai contar pra gente das dificuldades de cada momento e como ele foi vencendo cada etapa. Fato para nossa conversa. Já cumprimentamos aqui, já falamos. Fábio, você hoje tem uma arena, uma escola de futebol, mas não foi por aí que tudo começou, né? Não. Você foi professor de literatura, é isso? Fui professor de literatura, de cursinho. Conta um pouquinho disso pra gente. Fui professor de literatura logo que eu me formei em letras, né? Eu fui professor de literatura e cursinho pré-vestibular. Trabalhava aqui em Maringá, e Londrina e Paranavaí, aquela correria, né? Jovem. E foi uma experiência muito boa, foi um tempo muito bom. Também lecionei na universidade, graduação e pós-graduação. E aí levei alguns anos como professor e depois acabei partindo para o teatro. Eu sempre fiz teatro e depois eu acabei me profissionalizando em teatro na UDESC, em Santa Catarina. Né? Tirei minha carteira profissional de ator e no meio desse caminho eu estava escrevendo uma peça e conheci um diretor e ator da Rede Globo. E eu tinha acabado de escrever uma peça e ele leu o meu texto, gostou e quis dirigir minha peça. Eu estreiei essa peça em Salvador. E aí eu rodei 7 ou 8 capitais com ela, lotado, caiu na graça do público. E depois acabei vindo a Maringá me apresentar, que daí vem de fora para dentro, né? Ah, tá. Você não é daqui de Maringá? Não, eu sou daqui, mas a peça começou fora. Ah, tá. Todo mundo fala assim, santo de casa não faz milagre, não é isso, Marçal? E aí quando eu vim, eu já tinha me apresentado no Bibi Ferreira, no Procópio Ferreira, né? E em vários teatros do Brasil. E aí quando eu cheguei em Maringá para fazer a peça, até o pessoal do Diário na época, eles falaram, pô, mas como que você não apresentou aqui ainda? Eu usei essa expressão sua, santo de casa faz milagre. Aí quando eu vim, o Diário já falou, o Fábio passou por tantos teatros, tantas mil pessoas já assistiram o espetáculo e vai estar em Maringá. E foi no Calil Haddad, era para fazer 2 sessões, acabei fazendo 6 sessões. Fiz 2 na sexta, 2 no sábado e 2 no domingo. E foi muito bem recebido pelos maringaenses. E aí eu rodei em turnê, fui em 22 capitais, em um monte de cidade que não eram capitais, mas cidades pequenas que a gente apresentou. E foi uma época muito boa e fiquei de 2008 a 2018 em cartaz em São Paulo, nos grandes teatros de São Paulo. Foi uma experiência bacana. Sensacional. Na literatura, como é que você caiu na literatura? Como é que você começou? E eu me lembro, né, e ninguém precisa fazer conta da nossa idade, mas eu me lembro que você era um destaque porque você levava a música para o pré-vestibular, para que as pessoas trouxessem uma forma de lembrar da literatura, mas de uma maneira mais leve, né? Sim. Literatura é leve, mas assim,
às vezes você vai fazer uma redação, você vai buscar um autor e tal. O que eu vou escrever dele? A música talvez trouxesse isso. Você também toca e canta, e isso também você levou para a literatura, é isso? Isso. A minha inspiração na literatura como professor foi o professor Nailor, ele foi meu professor. Você conhece, né? Seu colega de palestras aí. Então, o professor Nailor, eu fui aluno dele no Colégio Nobel, e a gente era bem amigo, a gente é amigo até hoje. E aí foi uma grande inspiração minha para ir para o lado da literatura. Tanto que quando ele deixou as aulas de Paranavaí, eu que assumi essas aulas dele lá em Paranavaí, em Londrina, né? E aí eu tive sei lá, um dia eu falei, vou usar, que eu sei tocar e sei o conteúdo. E aí eu comecei a compor músicas que falavam dos movimentos, desde o barroco ao pós-modernismo. Então cada faixa do CD na época, né, era um movimento literário. E foi feito CD e foi vendido no Brasil inteiro esse CD. Uma vez eu estava passeando em Aracaju, estava atravessando o sinaleiro, no carro estava tocando uma das minhas músicas, que era do parnasianismo, né? Então eu consegui levar a música para ficar um pouco mais leve, né? Porque juntava ali os principais autores, era tipo um memorex cantado, com ritmos, né? Então cada movimento eu falava dos principais autores, obras que caíam no vestibular da UEM, Federal do Paraná e outro, no Brasil todo. E foi um maior sucesso, e eu levava isso para a sala de aula, e foi uma experiência muito legal. Eu ajudei muitos alunos, isso que era meu objetivo, ajudar os alunos. E de onde vem essa veia, por exemplo, de escrever, de tocar, de ensinar? A tua família, teu pai, tua mãe, teve alguém dessa área? Olha, eu acho que foi da igreja. Na igreja, eu sou da igreja desde pequenininho, e Jesus veio para ensinar, né? Então, na igreja eu absorvi bastante disso, e eu sempre gostei de teatro, e meus primeiros passos no teatro foi dentro da igreja. E a parte do ensino também, eu gostava muito das escolas dominicais, das historinhas, né? E eu gostava muito de história bíblica. E aquilo, acho que foi me formando assim como uma pessoa que gostava de ensinar. Até hoje eu gosto de ensinar. Esses dias um amigo meu falou, minha filha tira foto, será que você poderia? Eu falei, com certeza, eu quero ensiná-la, eu posso ajudá-la, né? Então, a igreja foi a grande escola, assim, para mim, nessa parte de ensinar e de interpretar, de cantar. Comecei a tocar bateria na igreja, comecei a tocar violão na igreja, ministrar louvor na igreja. Então a igreja foi uma grande escola e continua sendo, né, até hoje, graças a Deus. Que bom, né? Eu também fico feliz de ouvir isso de você, porque toda a iniciação, né, do meu filho na dança, um pouco do que eu aprendi também, né? A igreja, ela é uma mola propulsora, né? Ela acaba olhando para o seu talento e ela tem a necessidade, Com né? certeza. São poucas pessoas que querem se voluntariar porque não ganha, né? Então, Sim. Não ganha, tem que ser alguém que encara e não ganha. Mas só que aí você tem a oportunidade de passar vergonha primeiro na igreja, de repente falar, parece que eu não nasci para isso, mas aí vem a confirmação de Deus, você nasceu para isso, só vai ter que se esmerar para aprender mais e tal, né? E aí a pessoa acaba indo, às vezes, para o mercado, mas ela não perde, né? E graças a Deus que boa parte não perde a essência cristã, né? Porque você pode ir para o teatro, você pode ir para qualquer área da sua vida, você é um ser único, né? Sim. E você, depois, né, da literatura, você transita para o teatro, você falou um pouco, né? Essa peça que você escreve e que você é descoberto por essa peça, e você vai primeiro para fora, para depois voltar para Maringá, o que falava essa peça? Essa peça era um monólogo, as duas são monólogos, né? Eu escrevi as duas. A Vida é uma Comédia, que são 5 personagens, e eles são 5 pessoas da mesma família. É uma empregada doméstica, o marido dela era um bêbado, e eles tinham 3 filhos, um gago, um malabarista de sinaleiro, e tinha um cantor de barzinho. Então, era uma família simples, e cada um desses personagens, Marçal, eles faziam uma crítica ao país, ao que estava acontecendo na época, né? E era tudo comédia, então chamava A Vida é uma Comédia. Todo mundo ali, se você assistindo a peça, todo mundo ali da plateia, alguém ia se identificar com algum daqueles personagens. Porque pelos sonhos que eles tinham, pelas coisas que eles falavam, você
viveu alguma coisa que o personagem estava vivendo. Então, na comédia, isso é estudo, né? Na comédia, se você se identifica com o que a pessoa fala, você ri facilmente, porque você ri de você. Você não ri do outro, né? Então, você ri de você. Então, os personagens da minha peça foram pensados assim. Então, era uma história toda amarrada para que, no máximo dos textos, as pessoas se identificavam. E era 1h30 de show. E, dependendo da plateia, era 1h40. E era risada do início ao fim. A vida é uma comédia. E a comédia é interessante, né, Marçal? Você sabe disso. Que se você faz um drama e a pessoa não chora, tem problema. Mas se você fizer uma comédia e a pessoa não ri, tem um problema gravíssimo, né? A pessoa pagou pra rir. Pra se divertir ali, e você tem a obrigação como ator, e as pessoas estão pagando por aquilo, e dependendo, em alguns lugares não era barato, e as pessoas estão pagando, então elas queriam rir. Então a primeira peça que eu escrevi foi A Vida é uma Comédia, e depois eu escrevi Afinal, o que Querem as Mulheres? Que era um monólogo, e era de cara limpa, não era personagem, era um cara de 40 anos que foi separado, e aí ele vai em busca de um novo amor, e aí ele se acha garotinho, então ele começa a frequentar as baladas como ele tivesse 18, 19, 20 anos, e aí ele é aquele tiozão, onde ele chega ele é o tiozão. E falava de namoro, amizade, casamento, falava de tudo. E então A Vida é uma Comédia, Afinal, o que Querem as Mulheres, fez muito sucesso no Brasil inteiro, São Paulo, né? Em 2010, quando eu estava com A Vida é uma Comédia, eu fui no Faustão, no Quem Chega Lá, cheguei até a semifinal, perdi pro Matheus Ceará, que hoje está na Praça é Nossa, e foi uma experiência muito legal, porque quando eu fui no Faustão, tinha um dia, o primeiro dia que eu apareci lá, tinha 22 milhões de televisores ligados no programa, né? Eu fiquei 2 semanas lá e foi uma experiência muito legal. E a partir daí, várias empresas começaram a me chamar para fazer apresentação corporativa, evento da empresa. E nisso eu apresentei para o Itaú, Bradesco, Nestlé, TIM, Samsung. E como eu estava em São Paulo, as pessoas iam me assistir, empresários iam assistir no teatro e queriam levar a peça para a convenção deles. Então eu fiz muita empresa, e foi um momento muito legal da minha carreira. Graças a Deus, Deus me colocou. Eu falo que é Deus porque aos olhos dos homens, aos olhos do meu talento e da minha influência em São Paulo, que a gente vive no mundo de influências, eu jamais conseguiria estar no Bibi Ferreira, Procópio Ferreira, Frei Caneca, você conhece todos esses, o Teatro Folha, no Shopping Higienópolis. Então eu ficava em cartaz nesses teatros. Eu consegui entrar no Teatro Folha, que eu tinha meia página minha na Folha de São Paulo, falando, Afinal, Querem as Mulheres, com Fábio Moraes. A pessoa no hotel via aquilo, fala, pô, esse cara tá no Teatro Folha, eu vou lá assistir. Então, a peça ficava esgotada, 3, 4 semanas. E sabe que horário que era a peça, Marçal? Meia-noite. Meu Deus. Meia-noite. E eu tava com sono já. já era pra estar dormindo. E o povo lá. Então, o paulista gosta muito. E viajei, né? 22 capitais. E foi uma experiência muito bacana, muito legal. E eu queria contar só um trecho de uma coisa que eu vivi no Teatro Procópio Ferreira, quando acabou a peça, e o paulista tem a mania de tirar foto, independente de você ser famoso ou não, eles querem tirar foto com o ator que fez a peça. E aí quando eu vi que o pessoal estava tirando, eu vi que tinha uma senhora mesmo de idade, e a filha, estavam assim, esperando, aí elas ficaram por último para tirar foto. E aí veio a filha e a mãe. Isso eu nunca vou esquecer. Se valeu toda essa parte do teatro, valeu esse depoimento. Aí a filha chegou com a mãe bem idosa mesmo. Ela falou assim, nós somos de Itajaí, lembro até hoje, nós somos de Itajaí, a gente estava no hotel, e era A Vida é uma Comédia na época. E a gente viu lá no hotel que ia ter a peça, e eu vim trazer a minha mãe, porque há 25 anos eu perdi o meu irmão num acidente de carro. E minha mãe nunca mais deu uma risada na vida. E eu quis ficar aqui para te agradecer que hoje a minha mãe se divertiu e deu muita risada. E ela falou, esse dia vai ficar marcado na minha vida e na vida da minha mãe. Aí aquela senhora me agradeceu, eu chorei, né, emocionado de ouvir aquilo. E poder proporcionar isso para as pessoas. Então a gente está ali apresentando, acha assim, é só uma apresentação, é só uma risada a mais. Mas tem histórias, né, ali, além disso, né. Então isso marcou, assim, a minha vida bastante. Falando do teatro, assim, e a gente está falando sobre empreendedorismo, né? Geralmente
um ator ou um cantor, ele vai compor em algum momento um elenco, um grupo, mas você teve que empreender sozinho. Como é que foi essa experiência de eu escrevo, eu tenho que acreditar em mim mesmo, eu tenho que vender a minha ideia, eu tenho que encarar o palco, eu tenho que trocar de personagem. Como é que foi empreender sem ter um grupo à sua volta? Eu sei que talvez tivesse pessoas que te puxou e tal, alguém que viu, só que na hora do vamos ver, era você. Não tinha outra pessoa que dissesse assim, não, se eu não estiver bem, o meu cover vai fazer. Se eu não estiver bem, vai vir um swing que vai assumir. Né? Não tinha. Como que foi empreender sozinho? Marçal, eu acho assim que não é fácil. Você estava falando agora aí, se eu não puder, quem vai? Uma vez eu estava em Salvador e eu comi alguma coisa que me fez mal. Eu fiquei muito mal. E eu fui mal, com febre, passando mal e fazendo o povo rir. Então é aí que entra a parte do ator mesmo, de atuar, né? Você tá mal, mas você tem que estar bem para poder fazer aquilo. E eu acho que você tem que ser meio cara de pau numa questão dessa, né? Eu entrava em contato com os grandes teatros de São Paulo, que eu sabia que eu estando bem em São Paulo, tanto que eu ia para São Paulo, de São Paulo eu ia para Porto Alegre, estava em São Paulo eu ia para Aracaju, estava em São Paulo eu ia para Fortaleza, estava em São Paulo eu ia para outro estado. Então, fazendo isso, eu falei assim, eu foquei, eu falei, eu vou pegar São Paulo e eu mandava mensagem para esses teatros. Mandava todo o meu material, meu portfólio e tal. Então, engraçado que teve uma empresa aqui de Arapongas que me contratou para uma convenção deles em Búzios. Eu tinha recém ido pro Faustão. E aí eles me contrataram. Eles só ficaram sabendo que eu era de Maringá quando eu estava lá. Que eu acho que se eles soubessem que eu era de Maringá, não teria contratado. Então tinha muito disso. Você é de São Paulo. Então eu foquei em São Paulo e eu sempre gostei eu organizar as coisas da peça. Porque como é monólogo, Marçal, fica mais fácil, né? A remuneração, né? Você acertar com o teatro. Alguns teatros era porcentagem. Então não é fácil. Só que eu que tinha que cobrar escanteio, cabecear e defender a bola. E com isso você vai aprendendo aos poucos. Aí você começa a fazer contatos, igual você falou. E aí você vai conhecendo pessoas em São Paulo, porque os teatros se comunicam, né? Eles são concorrentes, mas eles são amigos também. Eles se comunicam, falam, tem uma peça boa aqui, vai sair de cartaz talvez, aí vai para outro teatro. E eu fiquei em São Paulo, quase 11 anos em São Paulo, e foi uma experiência muito, muito bacana. Que legal. E, assim, entrar nesses ambientes, como você falou, por exemplo, como São Paulo, qual foi a sua primeira estratégia para chegar em São Paulo e abrir a primeira porta? Como é que você trabalhou isso? Foi quando eu fui foi em 2010, na verdade, quando eu fui pro Faustão, um produtor, Maciel Fama, o nome dele, ele entrou em contato e ele tinha uma pauta no Bibi Ferreira. Quando eu fui para lá, ele pegou e falou, cara, eu quero que você venha para São Paulo, preciso fazer teu espetáculo aqui. E aí foi a porta de entrada em São Paulo, foi através desse produtor. E aí eu fui pro Bibi Ferreira e aí começou a acontecer as coisas. Eu sempre falo para as pessoas, e eu vou usar a câmera principal aqui, que todos nós precisamos de um mentor, de alguém que nos posiciona, de alguém que abre uma porta que a gente não tem a capacidade de abrir, de alguém que tem a chave dessa porta que você nunca teria. E às vezes as pessoas falam, não, mas eu sou capaz. Eu entendo, e tem muita gente capacitada, muita gente profissional, mas igual a você tem outros também que também são bons. Eu comento que uma das partes mais importantes da vida de um ser humano é a capacidade que ele tem de se relacionar, de fazer network, de abrir portas. E quando você abre portas para alguém, alguém vai abrir para você também. O problema, às vezes, é o nosso egoísmo, né? A gente é ajudado, mas não quer ajudar. E certamente, quando ele vai, né, ele cita aqui que ele tem essa conexão com alguém que tem a porta do Bibi Ferreira, e aí alguém da porta do Bibi Ferreira tem do Teatro Folha, e as coisas andam, mas invista sempre que você puder na conexão, no network, invista em gente, pague cafés para as pessoas, sempre falo isso, pague um almoço, não espere que a pessoa tire o cartão para dividir a conta nessa hora, você mesmo vai lá e paga e fala, quero te agradecer e tal, porque eu tenho
plena convicção de que uma das grandes vantagens de Jesus Cristo foi a forma com que ele se conectava com as pessoas. Jesus foi achando gente no meio do caminho que estava ocupada, gente que não tinha habilidade para aquilo que ele queria para o momento, mas ele visualizava essa pessoa lá na frente. Como Pedro, por exemplo, ele visualiza Pedro como um ganhador de muitas almas, mas Pedro era pescador, e bom pescador, por sinal, e de pescador de peixes para pescador de almas, de homens, né? Mas alguém prestou atenção nele, né? E quando alguém não presta atenção em você, dá um jeito, sobe numa árvore, como Zaqueu fez, né? E chame a atenção de Jesus. Então, da mesma maneira que discípulos e homens que andaram perto de Jesus, eles tiveram essa capacidade de chamar a atenção de Jesus de alguma maneira, você também precisa saber qual é o teu dom natural para chamar a atenção. A gente está ouvindo uma história de um empreendedor que dá literatura para o teatro, mas ele recebeu uma espécie de comando, ó, venha para São Paulo, porque aqui as coisas acontecem. E aí nessa hora tem que ousar. Deu medo nessa hora de dizer assim, e agora, São Paulo? Né? Muito medo. Acostumado com o interior, a gente está tranquilo Marçal, aqui, né? muito medo. Né? São Paulo, você escuta a palavra São Paulo, você pensa em grandeza, né? Em dimensões assim. Eu fico pensando um raio de 5 km de São Paulo, quantos milhões de pessoas você não alcança? E quando eu estava, foi um dos sentimentos, assim, vários sentimentos ao mesmo tempo, né? Ó, vai para São Paulo, Bibi Ferreira, coisa que eu ouvia falar desde criança, Teatro Bibi Ferreira, própria Bibi Ferreira, né? Tem o prêmio dela até hoje, né? Pois teatro, é. Né? E aí, falei, eu vou, né? Fazia 2 anos que eu estava apresentando, mas não estava num grande centro e entrar em cartaz, ficar vários meses. Era para ficar 6 meses, eu fiquei quase 1 ano e meio no Bibi Ferreira. Então, porque a peça estava rolando, estava acontecendo. Mas foi um medo assim, total, mas aí a gente tem que fazer um trabalho que a gente tem que vencer o medo, porque é uma grande oportunidade. É igual um jogador que vai estrear, às vezes ele tem 2 minutos, e ele colocar toda a força dele naqueles 2 minutos ali, porque o mundo está vendo, o Brasil está vendo, as pessoas estão vendo. E foi isso que eu fiz, eu dei o meu máximo, eu falei, eu tenho que deixar o medo de lado, e tenho que focar aqui no profissionalismo, no texto, na direção, para poder fazer o meu melhor. E tem uma história engraçada, né, que eu tinha um sonho de ir pro Teatro Folha. Tanto que num horário estava o Dan Stubble, no outro horário estava Tarcísio Meira e no outro horário estava Fábio Moraes. Então as pessoas iam ver lá, chegavam lá, tinha o meu cartaz lá, que eu estava com eles, né? Claro, eu não queria nem saber quem era eles, quem era eu estava junto no pacote. E eu fiquei no pé do Cláudio Marinho. Cláudio Marinho era o diretor na época do Teatro Folha, e todos os atores queriam ir pro Folha. E eu também. E você vê como que Deus era, Marçal. Eu falo que tudo na minha vida, e na sua também, acontece porque Deus permite que aconteça. Porque se fosse, né, quem sou eu em São Paulo? Quem sou eu em qualquer lugar? Ainda mais em São Paulo, artisticamente dizendo. Eu fiquei no pé do Cláudio, só que o Cláudio é tipo o cabeça de bacalhau, ele existe, mas ninguém vê ele, né? E mandava e-mail, mandava material, e ele sempre me respondeu com muita educação. Nunca me levou, mas sempre me respondeu, sempre foi muito educado. Olha, Fábio, agora a pauta tá cheia. Aí eu olhava a pauta, tava lá aqueles atores famosíssimos, né? Eu falei, o que eu quero aí no meio? Só que eu não desisti, Marçal. Falei, eu não vou desistir. E eu sonho e eu vou colocar nas mãos de Deus e um dia eu vou apresentar nesse teatro. Por mais que estejam esses caras famosíssimos, Cláudia Raia estava lá também. E aí último dia de apresentação desse 1 ano e meio no Bibi Ferreira, na última apresentação. E eu não estava mais naquele negócio de ver meu e-mail. Quase eu não entrava mais no meu e-mail, Marçal. Raramente eu entrava no meu e-mail. Aí eu lembro até hoje, era um sábado, a peça começaria essa no Bibi começaria às 21 horas. Aí eu abri meu e-mail, assim, sabe, eu vou abrir meu e-mail. Aí quando eu abri o e-mail, tava lá Cláudio. Aí o Cláudio, ô Fábio, tudo bem? É o Cláudio, Teatro Folha, tudo bem? Eu vi que você vai estar na sua última apresentação hoje no Bibi, cara. Você deixa lá 2 convites que eu quero te assistir. Cara, era tipo, sei lá, pra quem joga bola, o Guardiola ia assistir você jogar pra te levar pro Manchester, né? Aí eu respondi, porque eu não tinha o telefone dele, né? Eu respondi no e-mail. Falei, claro, Cláudio, vai estar lá. Aí mandei lá, cheguei na portaria mais cedo do teatro, falei, cara, me dá 2 ingressos, coloca aqui um envelope gigante, Cláudio, Teatro Folha, que ele vai vir aqui. Os caras do teatro ficaram abismados. Falei, o Cláudio vai vir aqui? Ele falou, vai vir aqui, cara, ele vai vir me assistir.
Ô, Fábio, você tá com moral, hein? Eu falei, cara, não sei, ele vai vir me assistir. Em suma, acabou a peça. E eu nem fiquei sabendo se ele foi ou não. Porque acabou, fui embora, tirei foto, nem falei com o pessoal da bilheteria. Tava tão assim, emocionado, né? Era a última apresentação. E aí 2 dias depois toca no meu telefone. Ele tinha meu contato, aí ele me ligou. Falou, Fábio, tudo bem? Tudo bem? Cara, gostei muito do seu espetáculo. Só que ele foi e sumiu, ele não ficou lá pra me comentar nada, ele foi e sumiu. Aí ele falou, cara, gostei muito do seu espetáculo. E uma das coisas que ele falou, você tem uma vantagem que quase ninguém tem. Tua peça não tem palavrão. E ele falou assim, esse negócio de palavrão é coisa da década de 80, 90. Hoje ninguém mais suporta palavrão. E, cara, sua peça é muito limpa e sua peça é muito divertida. Eu me diverti muito. Ele me elogiou um monte. Falou, Fábio, assim que tiver uma oportunidade, eu quero te trazer pra cá. Mas antes de você vir pra cá, você vai ter que ir pro Teatro A 1000 em Campinas, lá no Shopping Dom Pedro. Aquele shoppingzinho gigante. Porque lá é tipo um laboratório pra vir pro Folha. Eu falei, Cláudio, beleza, quando você achar, eu tô disposto. Aí beleza. Aí eu já fiquei muito feliz, né? Só a ligação, né? Só a ligação já valeu. Deu 4 dias, o Cláudio me ligou. Fábio, o negócio é o seguinte, cara. Deu um problema no Teatro A 1000. Qual foi o problema? Uma atriz famosa, não vou falar o nome, estava apresentando uma peça e ela não tinha os direitos autorais daquela peça. E o dono dos direitos da peça ia entrar com uma ação contra o teatro. E aí eles tiraram essa atriz e ele falou pra mim, Fábio, isso era uma quarta-feira. Quarta-feira. Ele falou, Fábio, você pode estrear sexta-feira, afinal querem as mulheres, lá no Teatro A 1000? E eu, na minha inocência, eu falei assim, mas Cláudio, o que é o inocente, né? Mas Cláudio, hoje é quarta, o teatro, você quer que eu estreie sexta? E como que vai divulgar pro pessoal ir assistir? Mas eu esqueci que era Folha de São Paulo, né, irmão? Os caras tinham mídia, televisão, rádio, jornal, tudo. Ele falou, Fábio, ele me tranquilizou, ele falou, Fábio, fica tranquilo que isso aí a gente resolve. Aí depois caiu a ficha, né, que era o pessoal da Folha, né? E aí eu cheguei na sexta-feira de manhã, fui lá no teatro dar uma olhada, passar luz, som, microfone. O teatro estava todo adesivado, Fábio Moraes, estreia, nacional, afinal que eram as mulheres, sucesso em São Paulo. Agora, cara, foi a primeira vez na minha vida que eu me achei famoso, assim. Aqueles totens do Shopping Dom Pedro, gigante, assim, iluminado, Fábio Moraes, tá? A porta do teatro abria, a porta do shopping abria e fechava, era Fábio Moraes, o shopping inteiro. Lotou a estreia. E foi o maior sucesso. Aí o pessoal viu lá em Campinas e mandou para os amigos em São Paulo, que tinha uma peça que tinha estreado ali. Aí o pessoal de São Paulo, sabendo que era do A 1000, começou a mandar e-mail pro Cláudio. Pô, tem que trazer pro Teatro Folha, tem que trazer pro Teatro Folha. E ele falou para mim, quando ele falou para mim, ó, você estreia sexta agora, ele falou assim, ó, daqui uns 6 meses você vai, se der bem, você vem para São Paulo. Deu 2 semanas, eu tava em São Paulo. Aí eu fazia sexta, Campinas, sábado eu fazia São Paulo. Sensacional, né? Não, isso é Deus, Marçal. Com certeza. Fantástico, cara. E aí eu fiquei muitos anos ali com eles e foi um tempo maravilhoso. E você, obviamente, viveu um tempo do teatro. Você ganhou dinheiro com o teatro? Ah, dava pra ganhar, dava pra ganhar. Tá. Agora vamos pensar que, de repente, você fala, bom, na literatura eu empreendi fazendo literatura com música. Aí eu vou pro teatro, eu vou fazer monólogo, mas eu vou ter inúmeros personagens, eu vou romper e vou ter que me apresentar às vezes como alguém que vai substituir o outro, mas é a minha chance de empreender ali. Sim. E de repente, isso de repente para quem está aqui, né? Mas talvez para você não foi um de repente, talvez alguma coisa já vinha acontecendo aí. Você decide ter uma arena, uma escola de futebol para crianças. De onde é que surgiu essa sua ideia? Então, a ideia não foi minha, Marçal. Eu estava passeando com a minha esposa lá no Contorno Norte, ela viu uma arena, a gente tinha um terreno ali no centro, aqui onde é a escola hoje, e ela falou, por que a gente não faz uma arena de futebol? Aí eu comecei a achar interessante a ideia. Aí fomos lá no terreno, medimos e tal, aí falou, vai rolar uma arena. Aí entrei em contato com o Santos, aí compramos a franquia do Santos, e aí construímos a escola. Uma das coisas que mais me motivou a parar com o teatro é porque eu viajava muito, ficava longe da minha esposa, longe dos meus filhos. Esse período de filhos. São Paulo você já era casado? Já? Eu casei em 2003.
Então você já estava casado, já tinha filho, tudo? Tinha. Eles foram para São Paulo contigo ou não? Eles iam, alguns finais de semana eles iam com a gente. Uhum. Eles amam São Paulo, amam Mercadão, Municipal, amam fruta. E em 2008 nasceu meu primeiro filho, foi lá que eu estreiei a peça. Em 2012 nasceu meu segundo filho. Uhum. Então eles foram muito para São Paulo com a gente, foi para Aracaju, foi para Salvador, viajaram bastante. Então uma das decisões foi exatamente, eu vou ser mais família, eu vou parar com Ficar muito longe, a molecada crescendo e... Cara, é terrível, eu sou muito família, você me conhece. Sim. Então, né, assim como você, a gente tava aqui em off conversando, você só falou da sua família, filhos, né? Então, um dos motivos que falou, não, eu preciso ficar em Maringá para acompanhar mais os meus filhos, minha esposa, estar junto. Uma coisa interessante, Marçal, né? Você sabe que a gente é da igreja, né? Nós somos. Então, eu podia estar onde eu estivesse. Domingo eu estava aqui para ir na igreja. E quando o Faustão me selecionou para ir para o Faustão, a gravação, isso foi numa sexta-feira. O cara me ligou, o nome dele era Pedro. É Pedro. O nome até do meu filho. Ele falou, Fábio, você foi selecionado, você entra no programa domingo ao vivo. E você tem que vir amanhã para São Paulo. E esse amanhã, que era sábado, era aniversário de 2 anos do meu filho Pedro. Aí eu falei pra ele, Pedro, você é pai, eu vou te contar uma história, se for possível eu vou, se não for eu não vou. Eu queria muito ir pro programa, por causa da minha profissão, seria muito legal eu estar aí, uma visibilidade nacional. Só que, se você falar que não tem como, eu passo pra outra, eu não vou. Amanhã é aniversário de 2 anos do meu filho, e eu não abro mão de estar no aniversário do meu filho. Porque eu não tive pai, meu pai nunca foi no meu aniversário. Meus pais separaram, eu tinha 8 meses. E meu pai foi embora, e nunca quis saber de mim nem do meu irmão. Então, eu sei a falta que faz um pai. E principalmente no aniversário, a falta que faz um pai. Eu jamais, podia ser o que fosse, Marçal. Eu não deixaria o aniversário do meu filho, como não deixei nenhum dos deles. E também domingo eu estava em Maringá para poder ir na igreja com meus filhos e com a minha esposa. Que a gente tem nossos ministérios, a gente tem a nossa vida e família ali. E então, foi isso que Deus também me abençoou muito. E eu queria sempre, sabe aquele que você viaja, você sempre quer voltar? Porque eu fico 2 dias longe de casa, fui viajar agora, fiquei 6 dias fora, parecia que eu estava 3 anos fora de casa, de saudade dos meus filhos, saudade da minha esposa. Então eu sempre levei a profissão de ator, mas domingo eu estava para a gente poder estar na igreja e vivendo a nossa vida com a igreja ali, com a Você comunidade. Conseguiu convencer ele de não ir? Ou você foi no domingo? Como é que foi? Desculpa. Aí o cara começou a chorar, mano. O cara começou a chorar, ele falou, Fábio, que linda a tua atitude, irmão. E ele falou, eu não sei, eu acho que ninguém que tem o sonho de vir aqui teria coragem de falar isso que você tá falando. E, cara, eu tô emocionado. Ele falou, eu sou pai, eu tô emocionado. Cara, você é um paizão, cara, e você tá certo. Eu vou ver o voo aqui, eu acho que tem voo domingo, você vem domingo. Aí na hora eu já entrei e falei, cara, tem voo domingo, tá o horário. Ele falou, não, então eu vou comprar o voo de domingo e você vai em domingo então, e você vai curtir o aniversário do seu filho. Sensacional. É o tal do empreendedor, né, que não só aproveita a oportunidade, mas facilita para quem vai investir, né? Tem passagem, tem voo. Então a pessoa falando, está facilitando. Sim. Então ele quer estar aqui, ele tem o sentido de família. Enquanto eu estava conversando com ele no celular, eu já estava entrando aqui no laptop e falou, tem tal horário, tal horário. E quando eu cheguei, você vê, né, como impacta, né? E a gente acha que não. Quando eu cheguei lá no estúdio, foi em São Paulo que a gente fez o programa, foi a primeira coisa que ele falou para mim. Ele falou, cara... Como é que foi o aniversário? Ele falou, e daí, cara? Curtiu? Eu falei, curti pra caramba. Ele falou, parabéns pela sua atitude, cara. Você é homem, você é pai, de verdade. Cara, eu fiquei muito contente de ouvir o seu testemunho falando que se não for... Você falou assim, tem muita vontade de ir, mas se não puder eu não vou porque a prioridade é o meu filho. Ele falou, a gente não vê hoje mais isso, né? Então, e foi essa a condição que eu coloquei para a produção do Faustão. E uma coisa legal, meus filhos tiram sarro de mim até hoje. A gente chega em Congonhas, eles falam assim, pai, cadê o cara com a faixinha que a produção tava lá, né? Fábio Moraes, né? Quem chega lá. Então foi uma experiência legal. Legal, são memórias afetivas que ficam pra eles também, e né? eles tiram a sarro. Meus filhos são descolados, né? E aí você, então, para reduzir a carga de viagem, estar perto da família, você monta a Arena, a escola de futebol para crianças, né? Você faz a parceria com o Santos, compra a franquia e você faz tudo isso na pré-pandemia. Isso, pré-pandemia. A gente começou... As obras começaram em 2018, metade de 2018. Em julho de 2018 a gente inaugurou a Arena. Em julho de 2019 inauguramos a Arena. Em outubro de 2019 inauguramos a escola Santos Futebol Clube com 25 alunos.
Hoje tem quantos? 340 alunos. E aí, então a gente está falando de outubro, aí em março... 20 de março... Pandemia. Fecha. E aí, bateu o desespero? Como é que foi? Cara, foi tenso. Só não bateu o desespero que minha esposa tem a empresa dela. E a gente foi vivendo da empresa dela. Ela trabalha com o quê? Ela é advogada e ela tem uma empresa de imóveis, né? De locação de imóveis. Entendi. E aí ela que segurou a onda. Nesse Mulher período. sábia, mulher da minha Edifica vida, mesmo, né? mulher que mudou a minha vida. Minha esposa mudou a minha vida. Amém. Isso é muito bom, porque eu sei o que é isso também. Sei exatamente o que é uma mulher entrar na vida de um homem Ela mudou. e transformar tudo, né? É. Ou piora, o cara, ou melhora, né? E a gente foi feliz que elas melhoraram. Graças a Deus. Bom, e tem uma parte muito tensa da tua vida, né? Que é, em meio à pandemia, você, como você já declarou, você não teve a figura paterna, mas teve o irmão mais velho, né? De 2 anos mais velho que você, que talvez fosse o teu principal ombro, né? Ou fosse alguém que talvez confiasse em você, talvez mais até do que você confiava em algum momento. Não sei como foi tua relação com ele, mas você perde seu irmão na pandemia. Cara, isso foi terrível, né? Meu irmão, como a gente perdeu o pai não, como o pai da gente foi embora, a gente era novinho, ele tinha 3, eu tinha 1. E aí a gente foi morar com a minha avó materna, minha mãe também, batalhando muito para criar a gente. E o meu irmão, a gente era irmão um do outro, a gente era filho um do outro, pai um do outro, motivador um do outro. Então a gente teve esse laço muito forte, né, eu e meu irmão. A gente chegou a morar junto um tempo, minha mãe foi embora trabalhar fora na Europa, e a gente morou junto vários anos, e a gente era muito, muito amigo. Então eu não perdi só um irmão, perdi um pai, perdi um grande amigo, meu melhor amigo. Ele foi vítima da meu pandemia. Confidente, ele foi vítima da pandemia, e o último dia que eu falei com ele, ele faleceu dia 5 de março de 2021. E dia 13 de fevereiro foi o último dia que eu vi ele, foi no aniversário da minha mãe. E uma coisa interessante, Marçal, que a hora que eu fui despedir dele, foi no sábado, ele queria que eu instalasse um aplicativo na TV dele. E aí ele falou assim pra mim, instala amanhã. E isso me marcou muito, porque não teve esse amanhã, né? Esse amanhã não chegou. Porque no domingo ele já estava com sintoma, me ligou, falou que ia fazer o exame. E ele só foi piorando, foi internado, entubado e faleceu dia 5 de março de 2021. Foi assim, é inexplicável. O maior baque da Cara, sua história? Maior. Eu tinha perdido a minha avó, mas ela já estava de idade. Minha avó que me criou, que era uma mãe, com 96 anos. E aí, alguns meses depois, foi em maio anterior, aí no outro ano meu irmão vai embora com 47 anos. Aí você teve que empreender emocionalmente. Como é que foi empreender emocionalmente? Porque aí você teve que refazer suas emoções, ter todo o processo e tal, e você precisava fazer a escola andar. Sim. Né? Não foi fácil. Ele faleceu em março, a gente voltou em abril. Né? Só que Deus é tão sábio, Marçal, que eu comecei a me ocupar muito dentro da escola. Então a escola me ajudou muito para eu poder ocupar a minha cabeça. Não foi fácil, mas aquilo me ajudava muito, muito mesmo. E uma coisa que eu preciso falar a minha esposa foi assim a peça fundamental. Deus e a minha esposa foi a peça fundamental para que eu vencesse tudo isso. Ela cuidou de mim, chorou comigo, sentiu minhas dores. Ela segurou a onda até com a minha mãe, que ficou morando em casa um tempo. Com os nossos filhos que amavam aquele tio, amam, né, até hoje. E ela fez tudo o que ela podia para poder me ver melhor. Tudo que você imaginar, até em excesso. Então, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque ela que me ajudou a passar por esse deserto. Ainda tô nele, mas com ela, se não fosse com ela, eu não sei nem às vezes eu estaria aqui. Né? Então, aí falando da escola, e meu irmão sempre falava assim, meu irmão sempre
foi muito sábio, né? E ele falava assim, ele me chamava de Binho, né? Fábio, Fabinho, Binho, carinhosamente. Ele falava assim, quando a tua arena voltar, a tua arena vai ser sucesso. Quando a escola voltar, vai ter muito aluno. Eu sei que não é fácil. Ele sofria, assim como eu, de ver a escola fechada. Ele sofria bastante. Quando a gente é irmão, né? Quando a gente é uma pessoa, se um filho nosso está sofrendo, a gente sofre. Os dois são iguais, né? E aí ele falava, fica tranquilo que quando voltar, eu tenho certeza que vai ser sucesso. Coincidência ou não, eu sempre lembro disso. Quando ele faleceu, a gente tem uma bandeira do Santos lá em cima, né? E quando ele faleceu, essa bandeira desceu na madrugada que ele faleceu. No outro dia, cheguei lá de manhã, a própria bandeira desceu. E ele era santista fanático também. E eu cheguei lá, eu falei, caramba, né? Até a bandeira que tá em luto, né? Mas a escola, Marçal, me ajudou muito para me ocupar minha cabeça. Muita criança, alegria das crianças ali, os pais, o sonho. E muitas pessoas também que conheciam ele foram lá matricular os filhos, né? E falavam, você é irmão do Carlos? Pessoas me comentavam e falavam assim, você é o que do Carlos? Você é irmão do Carlos? Todo mundo conhecia meu irmão. E os pastores da igreja me ajudaram muito, oraram comigo, foram me visitar, foram na minha casa. Minha igreja me acolheu toda. Por isso que eu falo, né, que é família, né, família, né? E meus filhos também sentiram as nossas dores, as minhas dores. E foi um momento muito difícil. Ainda é. Eu tenho saudade do meu irmão todo dia. Eu acordo pensando no meu irmão, eu durmo pensando no meu irmão. Até esses dias aconteceu uma coisa legal. Olha como que é a cabeça da gente. Queria contar para ele. Peguei o celular, falei, aí eu lembrei, tipo assim, né? Você tem um branco, assim, ali não tá mais aqui. Que era assim, a gente era assim, ia ter uma coisa legal, ou aconteceu uma coisa legal, um ligava pro outro, vai acontecer isso e tal. E empreender na escola, estar envolvido ali na escola, e crianças chegando, alegria, jovens e tudo mais, isso aí me ajudou muito a poder também a vencer esse luto, essa tristeza, né? Essa falta, ainda mais que ele era apaixonado de futebol, ele foi jogador de futebol. Ele, né, quando ele faleceu, ele era pós-doutor em Direito, autor de vários livros, coordenando o curso de Direito Sesumar por vários anos, na graduação e no mestrado. Mas assim, empreender naquele momento para mim foi uma bênção, poder estar ali envolvido na escola e ocupando a cabeça da gente, porque cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Então foi assim que eu fui lutando e vencendo dia a dia esse deserto aí. A gente olhar para a palavra empreendedor, né? Tem a dor, né? Então é empreender às vezes na dor, né? Que foi o que aconteceu contigo. E quando a gente fala da escola, de que idade a que idade as crianças chegam? Qual o caminho delas? Você oferece para o Santos? Tem gente aprovada? Não tem? Como que é? Tem tudo isso aí que você falou. São crianças de 3 a 16 anos. E o Santos Futebol Clube é a única escola no Brasil que aceita crianças a partir de 3 anos. Eles têm uma metodologia específica para crianças. A expressão Meninos da Vila, ela é muito forte, né? Que ela tem, o Clube Santos, ele tem esse negócio de formar crianças. Hoje os atletas do Santos com 15, 16 anos já estão assinando profissional. E a gente aceita crianças de 3 a 16 anos. E é dividido por idade, a cada 2 anos. 3, 4, 5... 6 e 7, 8 e 9, 10 e 11. Então não é uma escola que teu filho tem 5, ele vai treinar com os meninos de 10, 11 anos. Ele vai uma aula e não quer voltar mais, porque ele não vai aguentar na força física ali. Então nós trabalhamos com 3 a 16 anos. Durante a semana, aí temos os campeonatos internos, campeonatos externos, campeonato fora de Maringá também. Temos a Copa Meninos da Vila, que é em Santos. A abertura e as finais são na Vila Belmiro, que é uma coisa muito legal, vai ter agora em julho a próxima edição. E nós temos 2 avaliações por ano com captadores do Santos que vêm aqui para a nossa escola. Em junho mesmo nós vamos ter mais uma e em outubro, novembro a gente tem outra. Esse é um contrato que eu tenho com a presidência do Santos. Então eles dão todo esse respaldo. Qual a ideia? Hoje o Santos tem quase 70 escolas no Brasil. E hoje eles não saem mais em campeonato no Nordeste, atrás de moleque, indo atrás. Então eles vão nas escolas captando alunos para poder tentar levar para a base do Santos, que chega para eles a custo zero. Né? O Santos vendeu aí de 2012 a 2023, de meninos que chegaram a custo zero, tem noção mais ou menos? 1 bilhão e 700 milhões de reais.
Só de custo zero. Só de custo zero que chegou lá, né? E tá na crise que tá por causa da má gestão. Gestão, né? Gestão. E aí, nós temos essas 2 avaliações. A criança, se eles gostarem, eles levam para Santos, fica uma semana treinando com as crianças das escolas do Brasil que passaram, com a sua idade. Se passar nessa segunda fase, aí vai mais uma semana treinar com o pessoal que está na base. Se eles acharem que tem condição, eles já convidam para ir embora. E agora, amanhã, vai um aluno nosso embora para lá, o segundo aluno nosso que está indo embora, o Thales. Ele tem 8 anos, vocês vão ouvir falar desse menino. Ele é um fenômeno, tem 8 anos, ele treina com o Sub-11. E ele foi para lá, passou em todas as avaliações. Segunda-feira ele já começa o Campeonato Paulista. E está lá todo emocionado, família está indo embora. Então a gente fala que na nossa escola o sonho é possível. Né? A gente não simplesmente fala que vai ter avaliação e não tem, que não tem como chegar. Tem como chegar. E a gente é uma porta, a gente é uma ponte que a gente é diretamente ligado ao Santos Futebol Clube. Como é que você lida com os pais, né? A gente já falou sobre isso, né? Eita. Que é o pai no alambrado ali, com o espetinho dele. Às vezes até tá tomando uma cerveja ali, se exalta e quer ensinar o treinador. Como é que você conduz isso? Porque o pai parece que às vezes ele carrega no filho o sonho que era dele. Com certeza, Marçal. E assim, eu até brinco, né? Brinco, mas é verdade. O futebol brasileiro, ele tá nessa decadência por causa dos pais. Porque os pais, igual você falou, eu não fui jogador, sou frustrado por isso e meu filho vai ser jogador a qualquer custo. E para isso eu fico aqui gritando, xingando, empurrando ele, né? Uma falta de respeito com o professor que é formado, treinado, capacitado, especializado naquilo. E o professor fala, joga aqui, aí o pai grita, joga para lá. O professor fala, solta a bola, o pai fala, segura. O professor fala, chuta, o pai fala, dribla. E o futebol brasileiro hoje está assim por culpa dos pais. E no Brasil todo mundo é técnico, né? Então, é igual você falou no alambrado, né? A pior coisa que tem é pai no alambrado. Porque todos os pais são técnicos e eles sabem. E a gente lida com isso muito bem. Eu vou falar a verdade. Até algumas pessoas que chegam lá na nossa arena ficam assim meio... Pô, cadê aqueles pais gritando assim? Então a gente tem um termo lá com os pais, um contrato. Já tiveram pais que não cumpriram e eu convidei para não continuar na escola, porque a gente não permite que pai fica gritando e atrapalhando o trabalho. Imagina que na sua empresa um monte de gente ficar gritando, você tentando trabalhar, tentando ler, tentando produzir, tentando escrever um livro, a pessoa gritando no seu ouvido. Né? Então é muita falta de respeito com o professor, falta de respeito comigo, falta de respeito com o filho dele. Com o filho dele, falta de respeito com o pai que está do lado. O pai vai lá de boa com a esposa, o ambiente lá é bem familiar, você conhece. Você vai lá com a sua esposa, se divertir, ver o seu filho, e tem um leão rugindo, gritando, um maluco ali, né? Então, eu administro muito bem. Eu falo, irmão, você está na escola errada. E eu já mando para outra também. Eu falo, aqui não vai se criar, não. Que ali é lugar da criança se divertir, que é o que os pais têm que entender. A criança tem que estar ali para se divertir. E nesse divertimento, nessa diversão, brincando, ali ele vai aprendendo os fundamentos, e ali ele vai melhorando e refinando a técnica que ele tem, ou se ele não tem, ele vai aprender e vai poder ser um menino lá na frente. Não fui jogador profissional, mas eu aprendi a respeitar o meu colega, eu aprendi a trabalhar em equipe, eu aprendi a respeitar o meu professor, que é o que falta hoje, a respeito de professor, tanto no clube, tanto nas universidades, nas escolas, né? Uma geração que ninguém respeita ninguém, não respeita nem os pais, vai respeitar o professor. Então, isso, Marçal, é porque os pais passam para os filhos. Se o pai grita com o professor, o filho acha no direito de gritar com o professor. E aí, ou você, como, né, dono da escola, ou você coloca a ordem, ou vira bagunça, Sodoma e Gomorra. E a escola funciona de segunda a quinta são as aulas. Sexta e sábado a gente deixa para os jogos dos campeonatos. Sexta-feira agora a gente começa um campeonato maringaense de futsal. Legal. Bom, para a gente encerrar, você também é legendário. O Fabinho eu falo que ele é meu chefe lá no Legendário. Quem me dera. Mídia, né? Quem me dera. E eu lembro que quando surgiu o movimento, eu falei, isso é mais movimento aí de homens que querem ser melhor que os outros, eu não vou para essa montanha, coisa nenhuma, tal. O resultado é que eu fui uma, fui duas, fui três, fui quatro, várias, né, já tô indo mais vezes, né? E tá indo de novo agora. Tá indo de novo, E como é que surgiu o Legendários para você, pra gente encerrar essa nossa conversa, que foi outra vez que você teve que empreender, né? Porque sim, com certeza. Fisicamente, não tô falando de peso, mas você tem problema de joelho? Tem, eu operei meu joelho
Eu rompi o tendão patelar, né? Ainda tô em recuperação, mas vamos que vamos, né? Você sobe e aí tem momentos que trava e vai. Como é que foi o Legendários para você? Então, Legendários, sou primo do Wesley, que é coordenador geral, né, dos Legendários aqui, da nossa manada. E um dia a gente estava no aeroporto e ele falou assim, olha que legal, ele recebeu o convite, tá? A gente estava, nossas esposas e eu viajar. Ele falou, vamos? Eu falei, vamos. Aí aquela empolgação, você vê aqueles vídeos, você fica empolgado. Aí você fala, vamos. Aí eu sei que tava pós-pandemia, então, e alguns pegavam Covid, eu tive 2 professores que pegaram Covid, e aí o meu gerente também, o filho dele ficou doente. Aí não tinha como eu nem pensar em querer sair. Aí o Wesley foi, quando ele voltou, ele ficou me pilhando para ir. Vamos, aquele jeito dele, vamos, temos que ir. E eu vi aquilo, aí eu comecei a ver aquele movimento, achava legal, ao mesmo tempo eu ficava meio assim. E aí eles voltavam da montanha, aí eles ficavam conversando entre eles. Aí eu falava, caramba, não posso mais falar com esses caras aí, que agora eles só falam... Porque a gente vai pra montanha, você sabe, né? A gente não pode contar o segredo como que é, senão perde a graça, igual truque de mágica. Contou o truque e acabou a graça, né? E aí eu ficava tirando onda e brincava assim, falando, um dia eu vou nessa montanha, eu falava pro Wesley, um dia eu vou nessa montanha aí, e eu vou só pra voltar e vou escrever um livro, Os Segredos da Montanha. Vou fazer uma live no Instagram, Os Segredos da Montanha. Vou desmascarar, vou acabar com esse negócio aí. Aí eu sei que eu falei, agora eu vou em outubro. Me decidi, vou em outubro. Aí dia 3 de agosto eu rompi o tendão patelar. Aí cirurgia grande e fisioterapia, fiz 82 sessões de terapia. E eu fui só um ano depois, em fevereiro. Não, fim de fevereiro. Qual que é o seu top? 490. 490. Aí eu fui em fevereiro. Fui, meu quadríceps nem existia, não conseguia. A perna para ficar em pé tinha que deixar a perna, o joelho para trás para poder segurar. E minha família sofreu comigo, né? Me ajudaram, me carregaram, né? E aí quando vencemos a montanha, acabou o top, o Wesley chegou, e daí? Vai escrever o livro Os Segredos da Montanha, vai fazer a live Os Segredos da Montanha. Aí eu falei, mano, quem quiser saber, que suba a montanha. Porque foi uma coisa transformadora. A gente já participou de vários acampamentos, né, Marcelo? De igreja. Sim, de igreja. Você já participou de treinamento com coaches, com, né, imersões várias. Você já deu várias imersões também. Só que aquilo é diferente de tudo que a gente já viveu, né? Essa é a minha impressão. Aquilo é diferente de tudo que a gente já viveu. E eu quero convidar você que está aqui me assistindo, que está nos assistindo, quando tiver inscrição dos Legendários, você se inscreva, que vai ser transformador na sua vida, assim como foi na minha, na vida do Marçal. E é um movimento que vem crescendo no mundo. E vale muito a pena, você que é empreendedor, você que é pai, você que é filho, você que está nos assistindo, que é homem, entra lá no nosso Instagram, Legendários Maringá, e acompanhe lá. Podia fazer esse merchan aí? Podia, com certeza. E eu vou dizer uma coisa, se você acha que você não tem capacidade de empreender, que você não nasceu para empreender, o Legendários vai te mostrar que dá para empreender na montanha. Você vai aprender a empreender na montanha. E como o Fábio disse, para mim também é o mesmo sentimento, né? Eu sou convertido, né? Sou um cristão praticante de fato de 20 anos para cá. Acho que eu estou entrando no 6º ano de ordenação pastoral, e nenhum movimento, e eu não estou desmerecendo nenhum que eu já tenha participado, eles foram importantes na minha vida, mas o movimento mais impactante na minha vida foi o Legendários. Eu fui num momento terrível da minha vida, de ter perdido dinheiro, de ter sido exposto nacionalmente, de aparecer como alguém que foi acusado de estelionato. Eu não queria aparecer em lugar nenhum, e eu vou fazer o Legendários com o boné afundado o tempo todo, sem olhar para ninguém. Mas quando eu volto de lá, eu falei, eu não quero mais voltar para essa montanha, falei para mim mesmo, tal. Eu sei que no domingo, quando eu chego em Maringá, eu já queria saber quando é que eu ia voltar, como é que eu ia poder ajudar aquelas pessoas e bem tal. Assim, né? E hoje, como o Fábio já falou, eu também te convido a conhecer. Entra no Instagram, veja alguns highlights, né, que é surpresa o que acontece na montanha. Lá você vai desfrutar o caminho. Muitos feitos pelo Marçal, né, Marçal? Alguns muitos eu vou estar lá. Desfruta o caminho, segue a lista. Eu falo, se alguém me pergunta, eu tô indo, você já foi? Já fui e tal. E aí, que dica você dá? Eu falei, cara, desfruta o caminho, segue a lista. A única coisa que às vezes eu tenho dó, eu falo assim, cara, tem um calçado decente pra você subir. Isso é verdade. Assim, vai lá
e o Legendários tem parceria com algumas empresas aqui em Maringá, vai lá e pergunta qual que é o tênis legal de caminhada, é o tênis de trilha, tal, porque isso ajuda muito. Então é isso que eu posso dizer. O restante, desfrute o caminho, siga a lista. Fabinho, isso aí. Grato aqui pela oportunidade de te ouvir. Eu que agradeço, Marçal. Foi muito bom, nem sei quanto tempo que deu. Pois é. Mas foi edificante para mim ouvir a tua história, ouvir o empreender que nasceu aí, né? E acredito que a ausência do teu pai te fez crescer muito. A ausência do teu irmão te fez crescer de novo, né? Bastante. E acredito que Deus jamais vai permitir que o nome dele não seja exaltado diante das batalhas que a gente passa. Com certeza. É o contrário. Sim. As batalhas que passamos, elas vão servir de oportunidade de testemunho para outras pessoas dizerem assim, ó, o cara rompeu em São Paulo, ou o cara foi pro Legendários sem condição de andar direito, ou o cara perdeu o irmão que ele precisava pós-pandemia, ou o cara teve que romper barreiras em São Paulo para entrar num teatro daquele nível. E quem é o Fábio? O Fábio é um ser humano como eu, como você, que está aqui hoje contando a história. Muito obrigado. Marçal, obrigado. Deus abençoe, continue te abençoando. Para mim foi um prazer estar aqui com você. Eu te acompanho há muitos anos, desde a época do esporte. Eu já te via lá, acompanhando nos gramados, né? Então, eu sou seu fã. Muito obrigado. E muito mais feliz porque nós somos irmãos em Cristo. E sucesso sempre. E quando precisar, estamos aqui. Foi um momento, para mim, um momento maravilhoso, uma honra mesmo estar aqui com você. Muito bom. O Fábio, e eu vou encerrar agora, esses dias fui com a minha esposa lá na arena dele, e eu queria mudar de função, né, no Legendários. Ele sabe que eu tenho desejo de conhecer outras áreas do Legendários, né? Eu não deixo. E eu fui lá e falei, vou entregar. Falei pra minha esposa, vou lá conversar e tal, né? Aí eu sou recebido pelo Fábio lá, né, na arena, né? E o Fábio, não é porque ele é ator, mas ele é uma pessoa assim que o carisma dele, né? Você chega e fala assim, não tem como você falar assim, não. Eu falei, meu bem, eu vou lá, eu vou falar pra ele que eu vou pra uma outra área, ele vai me liberar e tal. E aí, quando eu comecei a conversa, ela fazia assim embaixo da mesa. Não entrega, continua com ele, né? E ele veio aqui hoje no escritório pra gravar e eu não poderia ir no dia 1º, né? Porque meu filho chega, eu preciso ir pra Foz do Iguaçu e tal. E aí, como é que eu vou dizer pra ele, não vou, coloca outra pessoa e tal. Eu acredito que a gente precisa estar cercado de gente que a gente faz para Deus, mas você sabe que está fazendo para Deus por meio de alguém. Então, quando eu faço para Deus, eu estou fazendo para o Fábio, para outras pessoas, e é isso que a gente tem vivido no Legendários e em tantas outras áreas da nossa vida. E também, Marçal, a minha insistência para você não mudar de área também, porque você é um cara diferenciado, você é um cara que a gente confia, né? Então, eu não vou estar nesse top agora, falei para você, então eu precisava ter pessoas que eu confiasse lá dentro da montanha, e você é um dos caras que eu mais confio lá na mídia, por isso você vai ser meus olhos lá. Então eu tô indo viajar com a minha família tranquilo, porque eu sei que o Marçal vai estar lá. Estaremos com um grande time lá, se Deus quiser. Com certeza. Enquanto isso, ele vai estar assistindo Rei Leão, vai conhecer a Nala, vai conhecer o Simba. A Nala é a atriz principal, é Nora. É minha futura Nora. Eu falei, nunca orei por uma Nora, mas eu falei, por você eu oro, Nayara, porque eu acredito em você. Que legal. Vai poder conhecer lá o Thales, né, que é o Simba, vai poder conhecer a Nayara, que é a Nala, e vai poder curtir com a família, porque ele já disse isso, família é o bem mais precioso que Deus deu para ele, deu para mim, deu para você. Até o próximo Cápsula Cast.